Tô hoje aqui abordando um tema super importante na vida de uma mulher, que é a exaustão mental. Como eu tenho visto mulheres vivendo exaustão mental diariamente e elas ainda não conseguiram perceber o que é que está acontecendo com elas mesmas, que elas estão vivendo situações assim, sem energia, se sentindo exaustas. Com vocês aí também está acontecendo isso? Abrindo hoje aqui essa conversa sobre exaustão mental, muito importante para a saúde emocional. Eu tenho visto muitas mulheres exaustas. Elas chegam até mim dizendo, tô tão sem energia. E aí, então, eu quero bater um papo sobre esse tema, né, de como que nós podemos gerenciar melhor a nossa vida, as nossas emoções, para a gente sair dessa exaustão mental. Então, vamos lá. É da rotina da mulher, é do dia a dia da mulher, até mesmo quando ela ainda está na cama, né, acordou de manhã, o corpo nem despertou muito bem, a mulher já começa uma rotina muito intensa. E às vezes não é física, não, é mental. Né? Então, mentalmente, ela já começa a pensar no dia dela, ela já começa a esquematizar. Né? Ela pensa no filho que vai para a escola, ela pensa no filho que às vezes é até adulto, né? E que está precisando de alguma coisa, ou ela pensa no que ela tem que fazer para melhorar a vida de alguém. Isso já começa ali, né, ali na cama mesmo, antes do próprio corpo dela despertar. E aí, então, além, né, dessa preocupação logo cedo, né, então, antes de sair, ela já vai organizando, porque às vezes ela tem uma demanda da casa e ela tem a demanda profissional também. Né? Mulheres geralmente têm dupla jornada, né? Ela tem a jornada pessoal da maternidade, do relacionamento, e ela tem a jornada profissional também. E a gente está aqui, tá? Estou desenvolvendo aqui um tema falando sobre exaustão mental. Né? Por que não passa isso? Né? É uma exaustão que nunca passa. E às vezes a gente até para descansar ou tira um pouco o foco do trabalho, mas continua, a mente ainda continua apertada, ainda continua queimando energia. Tá? Então vamos entender, né, o porquê, o que está acontecendo na nossa vida, que nós estamos entrando num momento, num tempo em que essa exaustão tomou todas nós. Bom, então nessa rotina, né, ela acorda, ela prepara o café, ela já vai respondendo as mensagens, né, pelo WhatsApp, mensagens de e-mail, né? Ela resolve ali o problema de um filho, prepara uma alimentação, prepara o material, às vezes o material do filho que já está, às vezes até espalhado pela casa, né? É aquela atenção de manhã para organizar também, porque às vezes ou o marido ou o companheiro também está exigindo alguma coisa, né? Então essa mulher ela vai se arrumando, vai colocando uma roupa na máquina, vai preparando esse café, vai andando pela casa, e aí quando ela menos espera, o filho já está mal-humorado, o outro já está chorando, ela já fez uma colocação, às vezes, um pouco mais bruta, né? E ali um acaba chorando, e quando ela sai, né, a hora que ela sai de casa, ela já sai com o coração apertado, ela já sai com um sentimento de culpa, né? Aí deixa alguém na escola, às vezes mal-humorado, não queria que fosse daquele jeito, e ela vai acumulando, empilhando culpas, né? Por não ter tido tempo de dar mais atenção, por não ter tido tempo de falar, às vezes, aquilo que precisava falar, ou até mesmo se cobrando, puxa, eu não precisava ter falado assim, não era para tanto, né? Eu não precisava ter
explodido do jeito que eu explodi. E aí, nesse dia, ela vai carregando essa culpa. Então, durante ela tá ali, já quase chegando na hora do almoço, e aquela imagem ainda fica ali na cabeça dela, ela sentindo que deveria ter agido diferente. Mas ela continua o dia, né? E aí, então, aparece um problema lá no grupo lá da família. E ela, por ímpeto, né, desejo de ajudar, ela se coloca nesse lugar. Peraí que eu vou ajudar, peraí que eu vou resolver. E aí ela liga para alguém, consegue uma consulta para outra pessoa, aperta um pouquinho o horário de almoço dela e passa lá para levar alguém para o médico. A mãe liga, cobrando que não apareceu ainda essa semana, o que está acontecendo. E aí, essa mulher vai vivenciando várias situações estressantes no dia a dia. Essa é uma rotina muito comum, né? Alguém aí, mais alguém aí vive esse tipo de rotina? E na empresa também aparecem os incêndios. Na empresa também, as pessoas sabem que ela, se colocar na mão dela, ela resolve. Ela liga para quem tem que ligar. Se precisar dar uma ordem, ela vai lá e dá. Se precisar falar alguma coisa, ela vai lá e fala. E às vezes ela até gostaria, porque, né, durante aí o dia dela, ela até pensaria, ela até pensa assim, puxa, eu preciso fazer uma colocação a respeito de um reconhecimento do meu trabalho, a respeito de algo que eu fiz que ainda não foi visto. E ela até pensa, hoje eu vou falar. Mas é a hora que ela chega perto, ela não fala. Ela vê que alguém está muito ocupado, que aquela pessoa está estressada, ela fala, agora não é o melhor momento de eu falar. E ela vai vivendo, né, e aquilo fica ali também empilhado, né? Ela engole aquilo, na verdade. Passa uma semana, duas, né, meses às vezes, sem ela fazer uma colocação que traria uma melhoria para a vida dela, que traria um tipo de recompensa para a vida dela. E aí nós estamos aqui, né, falando sobre essa exaustão mental que nunca passa. Por que será que ela nunca passa? Em casa ela continua dando conta de tudo, ela continua sustentando as pessoas emocionalmente, ela continua se encolhendo, deixando de ser prioridade para priorizar situações das outras pessoas, meio que poupando todo mundo, porque ela tem essa consciência de que ela é a forte, de que ela dá conta, né? Isso já vem, né? Então ela socorre, às vezes ela socorre até pessoas da comunidade. Então ela já carrega isso. Puxa, eu vejo alguém sofrendo, eu não vou ajudar? Eu não vou fazer? Se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Isso é muito comum e a mulher ela faz isso por amor. Né? Ela coloca as demandas de outras pessoas como prioridade na vida dela, né? Ela deixa ela em segundo plano por amor, porque ela aprendeu que isso aí é amor, ok? E o que essa mulher sente? Né? Então, diante dessa vida, dessa produtividade, né? Porque a gente vive um momento, né, que a produtividade precisa estar em alta. A produtividade, ela mostra o quanto que a gente tem de intelectualidade, né, o quanto que a gente tem de expertise, né, ser produtiva, fazer, realizar, ser tarefeira, mostra, é elogiado, né? A gente se sente, no final de um dia que a gente fez muito, a gente sente que a gente é produtiva, que a gente tem utilidade, tá? E aí, só que nós precisamos também olhar que a gente está fazendo tudo isso para fora. Nós estamos realizando, fazendo para fora, para os outros, um olhar social, né? Um olhar
de afeto, de relacionamentos, de atender a expectativa dos outros, né? É esse olhar, né, que a gente vai vivendo. Isso é interessante, né? E só que o problema, gente, é a gente nunca pensar que essa demanda toda, ela tem um preço. A gente paga um preço emocional por ela. A gente paga um preço por viver sempre priorizando o que está fora de nós. Só que isso é invisível, é imperceptível. É bem interessante, a gente não percebe. A gente não percebe que vai chegar uma conta para nós, né? E aí a gente tem um jeito certo e um jeito errado de lidar com isso, tá? Porque aí então vem o que essa mulher sente, né? O que a gente sente geralmente? Uma irritabilidade desproporcional, sabe? Acontece uma pequena coisa e a irritação bate. Acontece algo pequeno, às vezes com uma criança, ou às vezes o filho que fez largou um negócio jogado, né? É uma toalha molhada na cama, coisas fora do lugar. Às vezes na empresa, uma colocação, né, que alguém faz, alguém passou e não olhou, não cumprimentou naquele dia, ou uma amiga que faz um tom mais sério, sabe? E aí aquilo irrita demais. Mas é uma irritação que explode, é um sangue que ferve e que causa uma reação, né? Porque quando a gente vai tolerando muita coisa, é como vai enchendo um copo e aí, de repente, uma gota d'água transborda. E aí, emocionalmente, a gente, neurologicamente, nosso sistema nervoso, nosso sistema emocional, ele é assim, né? Então, você vai empilhando coisas e aí chega uma hora que essa inteligência que a gente tem, né, que é a nossa inteligência emocional, ela vai usar um caminho de escape, né? Ela vai usar um escape para que você encontre um equilíbrio, tá? E aí, então, aquela ira, sabe? Aquela raiva, né? E é uma raiva que às vezes implodiu muitas vezes, já vem implodindo, né? Explode por dentro, mas você fica quieta. Mas aí chega um momento que não, que aí você começa a explodir mesmo com as pessoas, né? Engraçado que a gente pensa assim, acho que eu estou muito sensível, né? Então, né, aqui é um jeito errado, tá, da gente pensar. Então, é que eu estou muito sensível, não sei. Então, eu ouço muito isso, né, Ariane, eu não sei o que está acontecendo comigo, estou muito sensível. Às vezes, por pouca coisa, eu estou explodindo. Ou então, puxa, eu me programei para fazer tanta coisa, mas eu estava tão sem energia que eu não consegui nem aproveitar. E aí ela se culpa, sabe, por não ter mais energia, por, por não corresponder, às vezes, a alguma expectativa dela mesma, tá? Porque mulheres que estão em exaustão, elas têm uma expectativa alta de si mesma. O topo, né, o sucesso, o topo, a performance que ela se cobra é muito alta. Tá? É como se ela nunca pudesse errar, né? Como se em algum momento assim que ela falhou, ou ela se atrasou, né? Ou ela até correu para fazer alguma coisa e ela não conseguiu, isso gera uma culpa muito grande. Por quê? Porque a régua dela é muito alta, né? Então, nossa, fazer de um jeito assim mal feito, né? Então, mal feito para ela, não, para mim não serve. Esse jeito aqui que eu fiz não serve. E aí, isso vai acumulando também uma sensação de invisibilidade. Então, claro que essa própria inteligência, ela vai falando com a gente, né? Então,
E essa questão da invisibilidade está relacionada assim, puxa, eu faço tanto para os outros e eu não tenho apoio quando eu preciso. Essa leitura, ela começa a acontecer no ambiente, né? Puxa, eu faço tanto pela minha mãe, eu faço tanto pelos meus irmãos, eu faço tanto na minha casa. Puxa, eu já deixei de fazer coisas para mim para atender o meu marido ou o meu companheiro, né, ou a pessoa que eu me relaciono. Eu já deixei tanta coisa minha para fazer, para atender uma amiga, e isso não é visto, isso não é reconhecido, né? Isso não é percebido pelas pessoas. E engraçado que quanto mais a gente faz, menos as pessoas se conscientizam do quanto que a gente está cansada. Quanto mais a gente faz, menos eles percebem o quanto o que eu estou fazendo está facilitando a vida deles. Ok, gente? Nós estamos falando aqui sobre exaustão mental, viu? Abigail, Neuza, obrigada por estarem aqui. Mara, vocês também vivem essas situações de que acaba trazendo exaustão mental, um cansaço que nunca passa? A gente está falando sobre isso e a gente está falando, né? Eu estou falando aqui como que a gente consegue melhorar isso na nossa vida, ok? E aí eu estou falando sobre o jeito certo e o jeito errado, né? Então a gente sente chega um momento da vida da gente que a gente está explosiva, né? A gente começa a sentir culpa por não dar conta de tudo e a gente começa a sentir uma sensação de invisibilidade, de falta de reconhecimento das outras pessoas sobre tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente está canalizando a nossa energia, né, para algo, e esse algo é fora da gente, tá? É a demanda que está fora da gente, tá? Né, social, na família, na empresa, no nosso trabalho, né? E aí, a gente pensa assim, né? Então, a gente tem assim aquela ideia, puxa vida, eu preciso me organizar melhor. Eu preciso me organizar melhor para produzir mais, tá? Então, um outro jeito errado que se a gente só pensar assim, isso acaba com a nossa vida, sabe? Se a gente pensar assim, ó, eu tô muito sensível, por isso que eu tô explosiva, né? Eu preciso me organizar melhor. E se eu me organizar melhor é falta de disciplina, sabe? Eu tô cansada, tô estressada à toa, nem é para tanto. Isso aqui é só uma fase, vai passar, né? Ou não, eu preciso ser mais forte. Eu vou dar um jeito, eu vou ficar mais forte, eu vou aguentar. E aí, assim, às vezes pessoas vão pedindo mais coisas pra gente. E a gente fala, não, eu dou conta, senão eu faço. E essa oi, lindeza, Isabel Bertolucci. Obrigado, linda, por estar aqui. Estou falando hoje, Isabel, sobre exaustão mental que não passa, que é o que acontece com nós, mulheres, e estou aqui trazendo uma linha de raciocínio para a gente entender melhor isso e poder ajudar as mulheres. Então, eu estou dizendo o jeito certo e o jeito errado da gente lidar com essa situação. E aí, então, primeiro eu estou falando aqui do jeito errado, né? Porque a gente acha assim, que quando a gente está com essa exaustão mental, quando a gente está explosiva, quando a gente está vendo que a gente não está tendo energia para fazer as coisas, a gente pensa assim, nossa, não, eu preciso me organizar mais. Eu estou estressada à toa, né? Ou pensa assim, é só uma fase, isso vai passar, eu vou ficar bem, e a gente acaba empilhando ainda mais peso sobre nós, né? E se a gente só pensar assim, eu vou me organizar para ser mais produtiva, não, é que eu estou muito nervosa, eu vou tentar me acalmar, né, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou mais ser ríspida na resposta, eu não vou mais explodir,
eu vou aguentar, eu vou ficar quieta. Jeito errado, tá? Porque isso não vai resolver essa exaustão. E aí até eu pergunto, resolve? Quando a gente pensa assim, vou comprar uma agenda e vou colocar, vou me programar todas as demandas, né, tudo que eu tenho que fazer, as atividades do meu dia, eu vou colocar lá na agenda e aí eu vou conseguir cumprir tudo aquele horário ali. E aí, né, no meio de tanta coisa para fazer, tem hora que aquela programação que a gente faz, ela não acontece. Porque, na verdade, não é falta de organização. Não é falta de organização. Às vezes a gente fala assim, eu vou ler um livro. Mulheres, quer ver uma coisa que mulher faz para resolver problema? As mulheres que são proativas, né? Mulheres que já têm uma vida de sucesso construída, que constrói sua família, sua carreira, né? Tá ali, ela é uma mulher que se doa bastante, ela faz pós-graduação. Então, ela olha assim, ela fala assim, nossa, eu preciso melhorar lá na empresa, eu preciso saber mais na minha profissão. E ela vai tentar, né, se profissionalizar mais, ela vai tentar ir para mais um curso, para mais uma graduação, né, para melhorar a performance dela. Tá? Gente, jeito errado. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Resolver situações mentais de frustração, de exaustão mental, de produtividade. Não adianta você melhorar performance. Não adianta você buscar ser mais produtiva. Você vai enlouquecer, isso vai acabar com a sua vida. Ok? E aí, então, uma outra coisa que ela tenta é delegar. Né? Então, ela fala, não, a partir de hoje eu vou delegar, eu vou deixar umas coisas ali na empresa para outras pessoas fazer, eu vou deixar, não, agora eu vou deixar meus filhos fazer algumas tarefas em casa. Ou ela fala, não, vou contratar alguém para fazer as tarefas de casa. Né, para fazer a limpeza da casa. Ou ela quer alguém para trabalhar na empresa, para ajudar ela lá na demanda. E aí, só que daí ela delega, mas depois ela vai lá e faz tudo. Refaz o serviço, né? Por quê? Por quê? Né? Então fica aqui comigo até o final, porque eu vou explicar para você por que a gente faz isso, tá? Por que a gente contrata alguém, vai lá e faz todo o trabalho da pessoa que a gente contratou? Por que a gente delega alguma coisa para o filho e depois faz ele se sentir a pior pessoa do mundo, porque a gente vai lá e refaz o trabalho porque não ficou bem feito, tá? Então eu vou explicar aqui o que acontece com a gente, tá? Ela tentou, às vezes, dialogar com as pessoas, mas aí, como ela está naquela fase já explosiva, então a conversa ficou exagerada, teve um peso não muito legal, né? E ela na verdade, ela não conseguiu pontuar, ela saiu pior ainda da conversa, certo? E também tentou fingir que, tá tudo bem, vou fazer de conta que tá tudo bem, amanhã eu vou estar melhor. E às vezes ela até tentou cuidar de si mesma, né? Foi fazer uma academia, um pilates, foi para uma massagem. E aí ela até assim pagou 6 meses, né, de massagem, tá? E tá lá o pacote. O pacote tá lá, né? A academia tá lá, tá sendo paga, né? E só que ela não vai, certo? Porque na verdade isso não é o jeito certo, esse é o jeito errado, né? De lidar com a nossa exaustão, de lidar com toda essa demanda que a gente tem, tá? Por quê, gente? Porque existe um problema real aí, né? Então,
Vamos entender o que está acontecendo. Qual que é o real problema da situação? Será que é mesmo querer ser mais produtiva ainda, querer dar conta mais ainda das coisas? E aí eu vou trazer algo para você que é bem interessante. Que o real problema dessa nossa exaustão, ela está ligada àquilo que a gente aprendeu que é o papel de uma mulher. Aquilo que a gente aprendeu que é o valor que a gente tem. Isso a gente aprende ainda lá na infância. Quando o nosso valor ele está relacionado àquilo que a gente faz. Então, isso é um padrão mental que a gente carrega, e aí não adianta a gente querer se organizar, ter mais disciplina, ou fazer uma agenda, ou falar vou ser mais produtiva, né, para sair dessa exaustão. Não, porque isso é um padrão que a gente aprendeu, e padrão automático. Tá? Um padrão automático que está acontecendo diariamente com a gente, e às vezes a gente ainda não percebeu, e é com esse padrão que a gente tem que lidar. E aí a gente engole o choro, né? A gente aprendeu que a gente tem que engolir o choro. A gente aprendeu que a gente tem que ser forte. E socialmente, aquela mulher que está abarrotada de coisas, ela é elogiada, ela fala, olha essa mulher, hein? Essa aí aguenta, hein? Né? A mulher que... E a gente considera, a gente aprendeu que a mulher que pensa um pouco mais em si mesma, ela é egoísta, né? Ela é até preguiçosa. E longe de nós isso, né? Deus me livre, tá? Eu quero continuar sendo amorosa, eu quero continuar sendo cuidadosa, tá? Então, é exatamente aqui que mora o problema. A gente está numa sociedade onde cobra performance. Então, quando a gente entra lá na internet, se você digitar lá no Google, mulheres de sucesso, então o que vai aparecer lá? Vai aparecer uma mulher de terninho, de salto alto, com uma pastinha, uma executiva, uma tarefeira, uma mulher que bate metas, né? Uma mulher que está andando, caminhando, sempre sorridente. Ela está ótima. Gente, isso é um negócio que ficou plantado na nossa cabeça. Ficou plantado isso em nós. A gente, por algum motivo, a gente assumiu esse padrão, que é esse corpo, esse cabelo, essa pele, essa roupa, esse salto, né? E o que ninguém está falando é que para essa mulher, o salto que ela tá doendo o pé dela. E no automático, geralmente mulheres usam salto, e tá tudo bem, porque é lindo, e passam o dia com dor no pé. Quantas mulheres vivem o dia todo com dores? Dores no pé, no dedão, às vezes já até deformou, né? Deu a joanete ali. E isso é tão automático, essa cobrança está tão automática que ela não percebe. É um padrão automático em nós, um padrão mental automático, que faz a gente se afastar de nós mesmas, das percepções de nós mesmas, em busca dessa tarefa toda que a gente tem que fazer. Então, né, qual que é o jeito certo de lidar com isso? O que nós vamos fazer? Tá? Então, o jeito certo é olhar para esse padrão. Né? O jeito certo é você se perceber. O jeito certo é olhar para a nossa história e entender como é que nós vamos lidar com isso. Por quê? Porque essa exaustão, ela é um resultado. Ela é o nosso sistema nervoso trazendo para nós, olha, você extrapolou. Você achou que você era super, tá? Mas não, a humanidade aqui, ela nós somos humanas mesmo, né? Nós não somos super, né? Que vão dar conta, a gente vai dar conta de tudo, tá? Isso vem a conta para nós, tá? E
em forma de dores emocionais, de sobrecargas emocionais e de exaustão, tá? E aí, então, vamos entender esses padrões? Eu quero falar mais sobre padrões e eu preparei uma aula que vai acontecer na quinta-feira, dia 26, às 20 horas, e nessa aula eu vou explicar como é que você faz para mudar esses padrões que a gente vive no automático, que deixa a gente exausta. E é uma exaustão que não passa, mesmo se a gente descansar. Não, parece que a nossa energia não volta. E eu vou explicar nessa aula o porquê, né? Por que acontece esse padrão dentro da gente? Como é que você vai mudar esse padrão? Então, se esse tema aqui que eu desenvolvi hoje, né, se essa exaustão está também acontecendo com você, se você identificou, né, que você tem vivido às vezes algumas explosões que você chega até a perder a credibilidade das pessoas que estão ao seu lado. As pessoas já estão falando: nossa, você está muito nervosa. Nossa, assim não dá. Mãe, você está demais. Né? Os filhos já estão vendo isso. Você se sente exausta. Tá? Então, o jeito certo, gente, é lidar com esse padrão que foi colocado na nossa cabeça de uma mulher difícil de se alcançar. Tá? Então, e isso tem refletido em todo o nosso corpo, não é só mental, não. A gente tem consequências não só emocionais, a gente tem consequências físicas também. E a gente pode mudar esses padrões sem destruir tudo, tá? Sem destruir toda a nossa vida. Como manter a nossa vida, como manter o nosso dia a dia de forma mais saudável para nós, né? E conseguir olhar também para você, ok? Então, nessa aula eu vou trazer o passo a passo de como você transformar um padrão mental que está te fazendo mal, só que está no automático e você ainda não conseguiu lidar com ele, ok? Deixa aí anotado na sua agenda. Eu vou disponibilizar um link aqui para você fazer a inscrição, para você poder receber todas as informações sobre essa aula, ok? Gente, um grande beijo, fica com Deus. Eu espero você na quinta-feira, às 20 horas, dia 26, às 20 horas.